Vamos lá, pessoal, vamos resolver as questões de juros simples da Fundatec. Garimpando as provas aí da Fundatec, eu percebi que as provas de nível médio, na maioria das suas vezes, na grande maioria das vezes, as questões de juros se referiam a juros simples, enquanto as questões de juros compostos estavam nas provas de nível superior. Isso não quer dizer que não vá cair na prova de nível médio uma questão de juro composto e nem na de nível superior uma questão de juros simples, certo? É só uma informação uma observação que eu estou fazendo, que eu percebi, certo? Esse vídeo são 25 questões de juros simples e no próximo vídeo, que vai ser postado, as questões de juros compostos, que são bem menos de juros simples, porque a Fundatec ela prioriza o assunto juros simples, certo? Primeira coisa que a gente tem que saber, então, uma breve teoria: os juros. O que são juros? Juros é a remuneração do capital, certo? Então, se eu fui ao banco e peguei um dinheiro emprestado, o banco está me cobrando juros por eu estar usando o dinheiro que ele poderia estar rendendo em outras aplicações para ele. Então, ele me cobra esses juros, certo? Por eu estar usando o dinheiro que pertence a ele, certo? Então, nos juros existem três atores atuando nos juros, né? O capital, que é aquele valor que eu peguei emprestado, certo? Aquele valor que o banco me deu. A taxa, que foi previamente acordada, né? 10% ao ano, 1% ao mês, seja lá qual for a taxa que foi acordada, e o tempo, ou seja, o tempo que eu vou levar para pagar aquele empréstimo, o tempo que o dinheiro vai ser aplicado e tudo mais. Então, esses três atores, capital, taxa e tempo. O produto entre eles me dá o juro, certo? Então, eu fui no banco, peguei um dinheiro emprestado, né? E os juros que eu tenho que pagar é o produto entre esse capital, esse dinheiro que me foi dado, a taxa que foi acordada e o tempo. Isso, claro, no caso de juros simples, né? O que é importante é que a gente vê que a taxa e o tempo eles têm que estar na mesma unidade, certo? A mesma unidade, isso quer dizer que se eu tenho uma taxa de 12% ao ano, eu tenho que trabalhar com tempo em ano também. Se eu tenho uma taxa que é em mês, eu tenho que trabalhar com tempo que está em mês, certo? Então, se no problema não foi me dado tempo e taxa na mesma unidade, eu tenho que transformar. E aí, quando eu vou fazer essa transformação, eu tenho que escolher né, e transformar para aquela unidade que o outro já está, né? Então, nos juros simples e somente nos juros simples, a taxa e o tempo são equivalentes, certo? Por exemplo, uma taxa de 48% ao ano, ora, se eu quero ela em meses, é só eu pegar, ora, um ano tem 12 meses, então é só eu pegar a taxa de 48 e dividir por 12, que vai ficar uma taxa de 4% ao mês. Por exemplo, se for em semestre, ora, um semestre tem 6 meses, então um ano tem 2 semestres, então eu pegar 48 e dividir por 2, que vai ser uma taxa de 24% ao semestre, certo? E por aí em diante, né? Outro exemplo, se eu pegar uma taxa de 18% ao semestre, eu tenho, então, um semestre tem 6 meses, tem 6 meses, então, se eu quero expressar essa taxa em meses, é uma taxa de 3% ao mês, porque 18 dividido por 6 é igual a 3, certo? Então, a parte de juros simples, né, a teoria que você precisa saber é essa aí, e mais esse detalhe aqui, a taxa, quando você escreve nessa fórmula, juros é capital vezes a taxa vezes o tempo,
eu tenho que escrever ela na forma decimal. Se eu escrever ela na forma percentual, eu tenho que botar o denominador 100, certo? Porque porcentagem é dividir por 100, certo? Essa primeira questão aqui eu vou fazer das duas maneiras para você ver como é que acontece. Então vamos lá, primeira questão, ó, um capital aplicado a juros simples durante 8 meses, então ele me deu a taxa, que é de 8. Não, ele me deu o tempo, né? Não me deu a taxa, né? Durante 8 meses, então ele me deu o tempo de 8 meses, rendeu juros de R$ 1.100. Então os juros foi R$ 1.100. Há uma taxa de 11% ao mês. Então a taxa de 11% ao mês. O valor do capital inicial aplicado é, então ele quer saber qual foi o valor que eu apliquei para que, no período de 8 meses, aplicado a uma taxa de 11% ao mês, tenha me rendido um juros de R$ 1.100. Então, nós sabemos que juros é capital vezes a taxa vezes o tempo, ou seja, juros é igual a CIT, né? Então, eu posso calcular o capital, certo? Os juros foi R$ 1.100. O capital é aquilo que eu quero determinar. A taxa, 11%, eu tenho que escrever na forma percentual, certo? Então, taxa na percentual não, na forma decimal, a primeira que eu vou escrever. Então, 11% é 0,11 vezes o tempo. O tempo foi de 8 meses, certo? Então, eu tenho 1.100 é igual, se eu fizer essa multiplicação aqui, 0,11 vezes 8, ó, dá 880, 0,88 vezes o capital. Passo para cá, então, ó, 1.100, 0,88 é igual a C. Duas casas depois da vírgula, então posso botar 2 zeros aqui em cima. C é o quê? Ó, era 1.100, botei mais 2 zeros, dividido por 88. Vamos fazer essa multiplicação? São 4 zeros, dividido por 88. Ó, 1, 8, 8, 10, 2, 22. 22 é menor do que 88, então tem que baixar o zero. Se eu baixar o zero aqui, vai dar 8, vai dar 2, né? 2 de novo. 16 vai 1, 17. Então aqui 10, 4, 11, 4. 44 menor do que 88, baixo zero aqui, né? 440 dividido por 88, aqui vai dar 5. Tá? 8 vezes 5, 40. 8 vezes 5, 40. 440. Então aqui dá zero. Faltou espaço. Ainda sobrou um zero aqui, então ele vem para cá. Então o capital aplicado foi de R$ 1.250. R$ 1.250 é o capital aplicado, letra B. Certo? Vou fazer agora a questão, só que em vez de usar a taxa decimal, eu vou usar a taxa percentual. Tá? Então, juros é CIT, os juros foi R$ 1.100, o capital é aquilo que eu quero determinar, e a taxa percentual é 11%, então é 11 sobre 100, vezes T, que é 8. Certo? Então, eu tenho aqui 1.100 é 88C sobre 100. A única diferença aqui é que eu não vou trabalhar com vírgula, né? Para alguns pode ser melhor, para outros não. Então, fica a critério. Então, aqui eu multiplico cruzado. 88C é 1.100 vezes 100, dá 110.000. C, nós chegamos na mesma divisão. O único problema é que nós não trabalhamos com vírgula. Isso aqui vai dar os mesmos R$ 1.250. Certo? Questão 2. Um capital aplicado a juros simples rendeu a taxa de 30% ao ano, juros de R$ 360. Depois de 36 meses, nesse caso, pode-se afirmar que o capital aplicado foi de
Então, ele também quer o capital, né? Então, só que aqui ele me deu o quê? Ó, ele me deu a taxa I, tá em ano, 30% ao ano, e o tempo T, ó, tá em meses, 36 meses, certo? E os juros foi de R$360, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que transformar um dos dois, ou eu transformo a taxa para meses ou o tempo para ano. O mais fácil é eu transformar a taxa para ano. Por quê? Porque se eu for transformar, aliás, o tempo para ano, se eu for transformar a taxa para ano, eu vou trabalhar com mais umas vírgulas, né? E eu não quero muita vírgula, não quero muita casa decimal. E até porque eu posso perceber, ó, que o tempo tá mais fácil, né, de eu transformar. 36 meses é igual a 3 anos, certo? 36 meses é 3 anos. Cada ano tem 12 meses, 12 vezes 3, 36. Então, juros é CIT. Então, os juros foi de R$360. O capital é aquilo que ele quer determinar. A taxa, 30%. Se eu escrever na forma percentual, na forma decimal, é 0,3. A taxa, o tempo, eu já passei para ano, então é 3. Então eu fico 360 é igual a 0,9C, né? 0,3 vezes 3, 0,9. C é 360 dividido por 0,9. C, eu vou colocar mais um zero e tirar a vírgula. Então, 36 dividido por 9 dá 4, né? Mais os dois zeros, então o capital foi de R$400, letra A, certo? Se não gostou aqui da forma decimal, então só escreve na forma percentual, né? 30, 100, e aí você vai conseguir desembocar também a questão. Ah, como é que eu cheguei no 0,3? É justamente isso aqui, ó, 30 dividido por 100, ó, corto 0, 0, 3 dividido por 10, é só andar a vírgula uma casa para a esquerda, então vai ficar 0,3, é a forma percentual, forma decimal de você escrever a taxa. Então podemos notar que no mesmo ano de 2010, né, em provas diferentes, a Fundatec cobrou a mesma coisa. Ela deu taxa, tempo e juros e pediu o capital. Porque você perceber, os alunos geralmente têm problemas em resolver contas de dividir, né? Aqueles que têm menos intimidade com a matemática têm problemas de divisão. Então, geralmente se pede a taxa, o tempo ou o capital, porque você tem que dividir. Os juros, você pedir os juros, é só sair multiplicando, é mais fácil. Então, a tendência é pedir um desses três. Então, ó, ele quer saber o capital, que foi aplicado a uma taxa de 5% ao mês, durante um tempo de 7 meses, e que rendeu juros de R$392, certo? Então, juros é capital, é CIT, né? 392 é o capital, a taxa na forma percentual. Aqui eu vou fazer na forma percentual, né? 5 sobre 100, para ir diversificando, para que vocês possam ver as duas maneiras, né? Então aqui eu posso simplificar, posso dividir tudo por 5, aqui dá 1 e aqui dá 20, e eu fico com 392 é igual a, em cima sobrou 7C e embaixo 20. Então 7C é multiplicando cruzado, né? 392 vezes 20, 7C é 300, só estou escrevendo de novo aqui,
que eu vou escrever o capital é 392 vezes 20 dividido por 7. Provavelmente 392 seja divisível por 7. Então vamos fazer essa conta aqui. 5 vezes 7, 35, para 39 faltam 4. 4 é menor do que 7, baixo 2, 42 dividido por 7 dá 6. Então aqui dá 0, então o capital é 56 vezes 20. O capital, 6 vezes 2 dá 12, vai 1. 10 com 1, 11, sobrou um 0 aqui. O capital foi de R$ 1.120. Gabarito está na letra A. Importante aqui que a gente não pode perder um tipo de questão dessa. Me confundi aqui, não consigo fazer a divisão, não consigo, vírgula aqui. Então, vai te dar um pouco mais de trabalho, né? Você vai ter que apurar isso em outras questões, o tempo que você vai perder aqui, mas é só você pegar. Se ele está te pedindo o capital, é só você pegar esse valor, multiplicar. Eu tenho que pegar 1.120, multiplicar por 5 sobre 100 vezes 7. Isso aqui tem que dar o quê? Os 392. Né? Corto. 112 vezes 35 tem que dar esse valor aí de 392. Às vezes, para o aluno, é mais fácil ele multiplicar do que dividir, alguns não conseguem. E aí o que não pode é perder a questão. Mudou o ano, mudou o pedido. Com um capital de R$ 8.500, então agora ele deu o capital de R$ 8.500, aplicado a juros simples durante 6 meses, então o tempo de aplicação foi 6 meses, resultou um montante de R$ 9.775. Então agora ele deu o montante, 9.775. E ele quer saber a taxa de juros aplicada, certo? Então, ele me deu o montante, o capital, o tempo, que é a taxa. Eu preciso primeiro de tudo calcular os juros, né? Então lembra lá que montante é o quê? O capital mais os juros. O montante é aquilo que eu estou resgatando, no caso ali, né? O capital mais o que ele rendeu de juros. O montante foi 9.775, o capital foi 8.500, então eu calculo os juros. Certo? Então é só jogar para o lado de cá o 8.500 e quando eu troco de lado eu troco o sinal. Então isso aqui dá 5, 7, 2, 1. Certo? Os juros então foram juros de R$ 1.275. Então agora eu tenho os juros, capital eu tenho, taxa é o que ele quer e o tempo eu tenho também. Tá? Ele quer a taxa ao mês, né? O tempo já está em mês, então está tranquilo. A resposta já vai sair em meses. Certo? Então os juros foi 1.275, o capital foi 8.500, a taxa é o que eu quero determinar e o tempo foi de 6 meses. Então, eu vou ter que multiplicar 8.500 vezes 6. Isso vai dar 30 e vai 3. 8 vezes 6, 48. Com 3, 51. Então, 1, 2, 7, 5 é igual a 510, mais os 2 zeros que eu não coloquei. Isso aí. Então, a taxa é o quê? 1.275 dividido por 51.000, né? Eu posso fazer essa conta ou posso ir simplificando. Vamos para a conta direto. 1.275 dividido por 51.000. 1.275 não dá para dividir por 51. Então eu boto um zero e a vírgula e boto mais um zero aqui. 12.750 ainda é menor do que 51.000. Então eu boto o outro zero aqui e o outro zero aqui. Agora eu já posso. Já dá por 2, né? Que vai dar
0, 0, 0, 2, 10. 0, 0, 5, 5, 2. Ora, 255 mil não dá por 51 mil. Então, boto um 0 aqui. E agora só pode dar o 5, né? Porque aqui vai dar 3, 0, 5 e 25. Então, isso aqui é 0. Então, a taxa é 0,025. Ora, para me trazer isso aqui para a forma percentual, ora, antes eu tinha que dividir por 100, né? Agora eu estou fazendo o contrário, eu vou multiplicar por 100, certo? Se eu multiplicar por 100, andar a casa, eu tenho 2 zeros aqui, vou andar vírgula 2 casas, então a taxa, a vírgula tem que ficar aqui, 2,5% ao mês, como está ali na letra D. Vamos lá. Considerando que um capital de R$700, então capital de R$700, foi aplicado a juros simples com uma taxa de 3% ao mês. 3% ao mês. E resultou num montante de R$805. E ele quer saber o tempo de aplicação. Então, é questão igual a semelhante à anterior. Eu tenho que calcular primeiro os juros. Então, eu tenho montante é o capital mais os juros. O montante é 805, o capital é 700 e eu tenho que determinar quais são os juros. 805 menos 700 é igual aos juros. Juros é de R$105. Esse foi o valor dos juros, certo? Então agora eu sei que juros é capital, taxa e tempo. Então 105, que é os juros. O capital, que é 700. A taxa, que é 3 sobre 100, ou 0,03, né? Isso aí vai depender da maneira que você escolher fazer, e o tempo é o que eu quero saber. Ora, esses dois zeros já morrem com esses dois zeros, eu fico com 105 é igual a 7 vezes 3, 21t. Então, t é 105 dividido por 21. Ora, 105 dividido por 21 é igual a 5, né? Então, o tempo de aplicação foi de 5 meses. O gabarito está lá na letra D. Então, ó, Paulo aplicou R$2.500. Então, o capital que ele aplicou foi R$2.500. Há uma taxa de juros 12% ao ano sobre o regime de juros simples. Se após determinado período de aplicação o montante resgatado foi de 2.625, então montante 2.625, quantos meses esse valor ficou aplicado? Então ele quer saber o tempo de aplicação, né? Então, novamente, eu tenho que calcular os juros. Montante é capital mais os juros. Montante é 2.625. O capital foi 2.500 mais os juros. Então, 2.625 menos 2.500 é igual aos juros. Juros, então, R$125. Esse aqui foi os juros aplicados. Os juros do capital, os juros que rendeu, né? E eu sei então que juros é CIT. Ora, os juros foi 125, o capital é 2.500. Agora, a taxa está em ano e ele quer o tempo em meses. Então, é melhor eu já passar tudo para meses, certo? Então, a taxa, se é 12% ao ano, um ano tem 12 meses, 12 dividido por 12 dá 1% ao mês. Então, a taxa é de 1% ao mês, 1 sobre 100, vezes T, que é exatamente o que eu quero saber. Então, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros.
Então eu fico com 125 é igual a 25t. T é o quê? 125 dividido por 25. Essa divisão dá 5. Né? Então 5 meses foi o tempo que ficou aplicado esse dinheiro. Uma aplicação de um capital de 14.500 a juros simples em uma operação financeira por um período de 1 ano, então o tempo foi de 1 ano, rendeu um valor de juro de 2.320. Então o juro foi 2.320. Essa aplicação foi realizada a uma taxa trimestral, então ele quer saber a taxa que foi realizada e ele quer a taxa ao trimestre, certo? E aqui nesse caso eu vou fazer a mudança depois, certo? Eu vou manter o tempo em ano, eu vou ter a resposta em ano e depois a taxa trimestral. Ora, um trimestre tem 3 meses. Então, em um ano nós temos quantos trimestres? Nós temos 4 trimestres. Então, o valor da taxa que eu achar, eu vou dividir por 4 e eu vou ter a taxa trimestral. Ou eu posso dividir por 12, que eu vou ter a taxa em mês, e depois multiplicar o resultado por 3, que vai dar a mesma coisa, a taxa trimestral. Então, juros é o quê? Capital, taxa e tempo. Então, os juros foi de 2.320, o capital foi de 14.500, né? A taxa I e o tempo 1. Então eu fico com 2.320 é igual a 14.500 I. Então I é o quê? 2.320 dividido por 14.500. 0 e 0 eu posso cortar. Posso simplificar aqui, né? Dividir por 2 dá 116, né? Dividir por 2 e vou dividir por 2 aqui também, que vai dar 725. Então, agora eu tenho que fazer essa divisão. 116 por 725. Não dá, então, 0 e a vírgula, e eu coloco um 0 aqui. Isso aqui dá 1, 725. Então, 725. Vai faltar espaço de novo. 5. 5 menos 2, 3. Né? E aqui dá 4. Isso? Isso. 435 não dá para 725, eu boto o 0 aqui. E isso aqui vai dar 4? Não, 6, né? Dá 6. 6. 42, 150, tá, fechou. 4.350. Então, isso aqui dá 0,16. Olha só, olha a pegadinha, hein? 0,16. Então, a taxa é de 16% ao ano. Só que ele quer a taxa trimestral, certo? Então, a taxa trimestral eu dividi por 4, porque um ano tem 4 trimestres. Então, 16 dividido por 4 dá 4% ao trimestre. Então, o gabarito não é a letra E, é a letra C, certo? Então, nós vamos terminando esse vídeo aqui na questão 7. No próximo vídeo, nós fazemos o restante das questões.